excelentíssimo senhor desembargador relator, excelentíssimo senhor desembargador revisor, demais desembargadores que ocupam aqui o 8º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, douto procurador de Justiça, demais serventuários, colegas advogados, uma boa tarde a todos. Eu ocupo e tenho a honra de ocupar essa tribuna para clamar por uma grave correção de uma injustiça que foi cominada contra o ora revisionando, que acabou levando a uma condenação excessiva de 24 anos de reclusão. E a presente revisão criminal, ela encontra, antes de tudo, amparo legal no artigo 621, inciso 1º do Código Penal, no Código de Processo Penal, pois o venerando acórdão que levou à condenação de 24 anos, digo novamente, de reclusão pelo crime de latrocínio foi proferido com manifesta contrariedade à prova que constava nos autos, em especial a prova técnica. Inicialmente, também cumpre afastar qualquer impedimento, qualquer óbice quanto ao conhecimento desta ação, isso porque não é de desconhecimento desta defesa que já fora movida outra ação revisional pela Defensoria Pública do Estado, contudo, a tese defensiva apontada ali era muito distinta da que nós vamos aprofundar aqui. Portanto, não se operou coisa julgada quanto à ação revisional, podendo e devendo ser conhecida normalmente. Isso porque veja que naquela outra ação revisional se pretendia o reconhecimento da figura da participação dolosamente distinta, o que aqui é uma questão outra, né? O que se pretende aqui é a desclassificação do crime de latrocínio para o crime de roubo circunstanciado, excelências, como passarei a expor. Veja que, senhores desembargadores, o direito penal ele não trabalha com meras presunções, ilações e pressupostos, mas com certezas. Aquilo que é dito deve ser provado. E veja que, como acostado neste mesmo processo, a certeza é de que o ora revisionando, como atestado pela quebra de sigilo telefônico e reconhecido pela sentença de 1º grau, de que o revisionando não estava no local do crime no momento em que a vítima foi morta, no momento que a vítima foi executada. O plano, o liame subjetivo que ligava os dois corréus se valia tão somente da questão patrimonial, ou seja, obter o caminhão e furtar o gado. O revisionando aqui executa a sua parte, rende a vítima, amarra num poste e assume a direção do caminhão, e partindo assim em direção ao município mais próximo. No entanto, as antenas, isso comprovado pelas provas acostadas das ERBs, demonstram que ele já estava na estrada, ou seja, já estava a caminho desta vila, quando o corréu, de forma imprevisível, de forma isolada, de forma unilateral, decide por executar a vítima, sem qualquer ciência, anuência ou dolo do ora revisionando. Veja que o revisionando aqui, portanto, não poderia controlar o ímpeto assassino que acabou por ceifar a vida da vítima, dado que ele não estava no local e este não era o plano inicial. O venerando acórdão aqui, que acaba por condenar o revisionando com a devida vênia, acaba por aplicar uma inaceitável responsabilidade penal objetiva que é vedada em absoluto no nosso ordenamento jurídico, especial pela Constituição, dado que a responsabilidade penal ela é sempre subjetiva. Veja que o dolo dele era única e exclusivamente voltada à questão patrimonial, como dito anteriormente. Assim, condenar alguém por um homicídio que não quis, que não participou, não assumiu o resultado e tampouco poderia impedir, fere de forma frontal o princípio da individualização da pena constante no artigo 5º, inciso 46 da nossa Constituição. Veja que, para a teoria objetivo formal adotada pelo nosso código, o autor é aquele que pratica o núcleo do verbo, e o revisionando praticou tão somente o crime de roubo circunstanciado.
ou seja, ele é o autor do roubo, mas não é o autor do evento morte. Não houve, portanto, qualquer liame subjetivo em relação a isso. A sua conduta no contexto todo do evento, no contexto fático, circunscreve-se e é limitada ao roubo. Sendo assim, nos termos do artigo 29 do nosso Código Penal, o revisionando deve responder única e exclusivamente na medida da sua culpabilidade ao que impõe impreterivelmente a desclassificação da conduta do artigo 157, parágrafo 3º, para o artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2º do nosso Código Penal, ou seja, roubo circunstanciado. Veja que também a sentença de bis, excelências, ou seja, o juiz que colheu as provas, presidiu a instrução e deu a sentença, proferiu a sentença de primeiro grau, agiu com absoluto acerto ao observar que na análise da quebra de sigilo, o ora revisionando não quis a morte. Ou seja, toda a questão, todo o cerne dessa revisão se ampara em provas colhidas naquela ação penal e que demonstram faticamente, inequivocamente, com provas técnicas, não somente com a versão do acusado, mas com provas técnicas como as VRDs e como as quebras de sigilo, que o ora revisionando não quis o resultado morte, tampouco poderia sequer evitar, dado que ele não estava no local no momento do assassinato cometido contra a vítima. Sendo assim, condená-lo ao crime de latrocínio seria desproporcional. O que se quer aqui, portanto, é apenas uma correção da tipificação, ou seja, quer que sejam reconhecidas a exata culpabilidade do ora revisionando, quer que seja reconhecida que o revisionando não aderiu ao crime de homicídio, mas somente ao crime de roubo, ou seja, que cumpra sim a sua pena, mas que cumpra na medida da sua culpabilidade, de forma justa, de forma proporcional e de forma individualizada. Sendo assim, excelências, manter uma condenação de 24 anos, sendo que já cumpriu mais de 10, é uma memória e é uma mácula irreversível que, no entender dessa defesa, deve ser contida por essa corte. É fato que o revisionando deve pagar por aquilo que cometeu, mas deve pagar na exata medida da sua culpabilidade, como manda o Código Penal e a nossa Constituição Federal. Sendo assim, ele não pode se responsabilizar por atos imprevisíveis e unilaterais de terceiros. Sendo assim, excelências, de forma a concluir, essa defesa requer que a presente revisão seja conhecida, julgada totalmente procedente, de forma que o venerando acórdão aqui combatido seja reformado e determinada a desclassificação do crime por delito de roubo, do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal, restabelecendo-se integralmente a sentença de primeira instância. É isso que se espera com a mais costumeira e serena justiça deste egrégio tribunal. Muito obrigado, excelências.